você começasse explicando o que é a pejotização, qual que é a diferença entre pejotização e terceirização, e quando que a pejotização se configura como uma fraude trabalhista? Perfeito. Eu agradeço o convite, viu? Seu, Sofia, do Portal Desacato. Eu estava fazendo uma análise quando você me mandou o convite e eu estava tentando recompor um panorama histórico os muitos capítulos dessa temática, sabe? E eu me lembrei de um texto, a professora Magda Biavaschi, que é bastante conhecida aqui em Santa Catarina, e com razão, é uma autora importante, e ela coloca que nós tivemos a promulgação da Constituição Federal de 1988, no dia 5 de outubro. E ela coloca que no dia 6 de outubro já havia uma guerra a campo contra os direitos trabalhistas no nosso país. Porque, efetivamente, eu penso que isso é importante para chegar na sua pergunta, a Constituição de 88, no seu artigo 7º, ela apresentou um viés protetivo aos trabalhadores e às trabalhadoras. Não é? Então, nessa relação que é tão visceral da nossa organização contemporânea, que é a relação capital-trabalho, a Constituição ela foi protetiva aos trabalhadores perto do que se esperava, né? Eu diria assim, num país pós-escravocrata, qualquer tipo de direito trabalhista que você reconhece é visto como uma derrota. E desde então nós temos tido ações e estratégias de enfraquecimento desse rol protetivo. E diga-se de passagem, né? Eu penso que a gente pode colocar a Constituição de 88 como marco protetivo em dois campos. Em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, via artigo 7º e CLT, mas também em relação ao funcionalismo público. Né? Nós sabemos que a Constituição de 88 ela estabeleceu o regime jurídico único. E veja, não sem motivo, com razão está a professora Magda Biavaschi, desde 88 nós temos tido ações sistemáticas para o enfraquecimento desse rol protetivo. Apenas para fazer essa ressalva, portanto, que eu diria que esse debate é um debate que no Brasil contemporâneo ele tem muitos capítulos. E a discussão sobre a pejotização e a terceirização está nesse contexto, não é? Particularmente em relação a uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de número 331, que colocou em xeque a possibilidade ou não das atividades da empresa serem passíveis de serem terceirizadas. Então, o que nós temos? Né? Você pega uma empresa que, vamos supor, que é da área uma padaria que faz pães, os tribunais dividiram entre atividades fins e atividades meios. Então, se considerou, ora, para uma padaria, fazer pão é uma atividade fim. E, eventualmente, o segurança que cuida dessa padaria ali na frente é uma atividade meio. Então, num primeiro momento, o raciocínio foi as atividades meio, isto é, uma atividade de segurança que não é essencial à atividade econômica de uma padaria, é passível de ser terceirizada. Isto é, ao invés do próprio empresário da atividade padaria contratar via CLT um segurança, ele pode contratar uma empresa que contrata seguranças. Muito bem. Ocorre que o histórico dessa 331, que é uma súmula anterior à reforma trabalhista, e essa é uma questão relevante para o nosso debate, porque eu estou fazendo esse discurso para deixar claro que todos nós sabemos que a reforma trabalhista é o ápice de um processo que começa lá atrás. A súmula 331 ela vai sendo flexibilizada para ampliar as exceções. Então,
questões como a terceirização, a pejotização e a pejotização fraudulenta, que não são fenômenos idênticos, é verdade, mas que estão dentro do mesmo espectro de restrição do rol protetivo da relação capital-trabalho, eles fazem parte desse campo, que é um campo que eu acho que é um conceito que nos auxilia é o conceito do neoliberalismo, né, que vê toda a relação na qual o trabalhador tem o direito como um problema à atividade econômica. Então, eu penso que esse é um parâmetro relevante para a gente chegar na sua pergunta. A terceirização vai ser caracterizada justamente pela situação na qual uma empresa que tem uma atividade fim, no nosso exemplo, produzir pães, contrata uma empresa de segurança para que essa empresa de segurança contrate as pessoas que vão estar ali prestando a atividade de segurança. Então, isso é considerado, nessa ótica, como um argumento positivo, porque se diria, olha, o dono da padaria não tem que se preocupar com segurança, não é atividade dele. Se ele tem que parar para contratar um segurança, isso vai dar uma dor de cabeça que vai impedir com que ele se dedique apenas a fazer pães. Então, é por isso, eu estava assistindo a entrevista anterior, que muitas vezes esse discurso é apresentado como um discurso que dá maior dinâmica, né, à atividade econômica. E aí nós começamos a ter um fenômeno, todos esses fenômenos anteriores à reforma trabalhista, obviamente. O que a reforma trabalhista fez foi reconhecer legalmente esses processos, que era o processo no qual o indivíduo não era uma empresa, mas ele criava uma empresa, por exemplo, uma empresa de um só empregado, ele era ao mesmo tempo, é o conceito de indivíduo-empresa, né? Que ele é ao mesmo tempo empresário e empregado dele mesmo. E esse dono da padaria, eu vou continuar com o exemplo da padaria, não sei se é porque estamos pela manhã e eu pensei em padaria, mas eu acho que é um bom Vai dar fome. Vai dar fome. Então o dono da padaria diria, não, mas eu não estou contratando o Antônio. Eu estou contratando a PJ Antônio Seguranças LTDA, alguma coisa assim. Isso daí excluía. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vulcral. E isso excluía a necessidade do Antônio ter os seus direitos trabalhistas assegurados nessa relação capital-trabalho que ele tem com a padaria. Porque esse dinheiro não é o Antônio. É a PJ Antônio Segurança. Daí alguém diria, sim, mas eu estou vendo aqui é o Antônio. A pessoa jurídica Antônio Segurança é só ele. Se diria, não, mas eu tenho um PJ aqui. Então veja que nós já estamos no segundo fenômeno, né? Falamos da terceirização, falamos da pejotização. E a pejotização fraudulenta seria justamente, e aí é um conceito já dentro dessas nuances, não é? Da atividade, particularmente do direito trabalhista, algumas, eu vou usar a expressão, né? De certo modo, são alguns cadafalsos conceituais. Porque no primeiro momento a pessoa diria assim, não, Samuel, mas a pejotização já é uma fraude. Uma análise mais rigorosa diria, não, a pejotização já é uma fraude. Mas hoje não. Hoje, muitos vão dizer, não, a terceirização e a pejotização não é um problema. Mas, isso é interessante, como pode pegar muito mal para um poder judiciário confessar que está acabando com o direito trabalhista, se diz, veja aí o detalhe, né? Nós autorizamos a pejotização, mas não a pejotização fraudulenta. Repito, um olhar mais rigoroso, eu diria, peraí, nós já temos uma área nebulosa aqui. É por isso que quando vocês me convidaram, Sofia, eu vi o tema, eu não sei se é educado entrevistar a pessoa que está tendo entrevistado colocar uma dúvida, mas é uma dúvida sincera, de coração, porque o tema está no gerúndio, né? Se o STF está acabando com o direito trabalhista. E eu tenho uma sincera dúvida sobre isso. Uhum. Nós sabemos que existe uma diferença significativa entre o gerúndio e o pretérito perfeito, né? Que seria o STF acabou com o direito trabalhista. Otimistas usariam no gerúndio. Eu fico com a dúvida nesse momento. É uma boa dúvida, Samuel. E aí, voltando ao exemplo da padaria,
O que acontece numa fraude é se, por exemplo, uma pessoa que foi contratada como um PJ, né, como uma empresa com CNPJ, para fazer o trabalho de fazer o pão, mas no fim o trabalho dele tem horário, ele tem que cumprir com todos os requisitos que fariam com que ele fosse CLT, mas o patrão contrata ele como PJ. E muitas vezes a gente sabe que isso acontece, inclusive, por obrigação. Então, ele era contratado como CLT, como padeiro, falam para ele criar um CNPJ para ser contratado como PJ e manter as mesmas funções que tinha antes. Eu queria que você falasse sobre esse tipo de fraude, o quão comum ela é, e por que quem está julgando esse tipo de situação tem sido o STF e não a Justiça do Trabalho? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. E eu atuo também como advogado no campo trabalhista e vi com muita frequência esse fenômeno, que aí talvez seja o fenômeno de maior descaramento, que é o fenômeno no qual o indivíduo era CLT. Porque são duas situações distintas, né? Suponha a situação no qual o indivíduo não era CLT, daí a empresa publica um anúncio: estou contratando empresas para fornecer pães. Hoje até é muito comum, você sabe, né? Muitas padarias não fazem pães. Isso aí já é o fenômeno da PJ. Esse exemplo foi bom da padaria, não, foi fortuito. Mas hoje muitas padarias não fazem pães. Então suponha que uma padaria, um dono de uma padaria coloca lá no jornal: estou procurando empresas para produzir pães. A empresa vai ser a Dona Maria lá, que vai acordar 4 horas da manhã, vai trabalhar no forno, não vai ter direito à insalubridade, não vai ter direito à penosidade, e vai trabalhar para entregar o pão, muito bem. Ou o seu Antônio, que seja. Então, esse é um fenômeno. Agora, eu vi com uma frequência significativa situações nas quais o indivíduo era contratado CLT há anos. E aí, quando chegou a reforma trabalhista, houve a nulidade desse contrato. Então, isso poderia aparecer de várias formas, né? Por exemplo, um contrato de franquia, muito comum. Então, o indivíduo era CLT e depois ele aparecia como dono de uma franquia da mesma empresa. E aí fica justamente esse dilema, porque a consolidação das leis do trabalho, nos seus primeiros artigos, ela coloca quais são as características da relação trabalhista, né? Nós sabemos que é a onerosidade, a exclusividade, o fato de haver uma hierarquia, uma subordinação e questões dessa ordem, de modo que, ainda que exista uma pessoa jurídica que foi contratada pelo dono da padaria, se o indivíduo é obrigado a estar lá às 4h30 da manhã, se o indivíduo obedece ao dono da padaria, quantos pães ele tem que fazer, se é o dono da padaria que decide questões como quantidade de pães, questões relacionadas ao horário de trabalho, questões relacionadas ao vestimenta, daí você teria fortíssimo indício para dizer: isso não é uma pejotização, isso é uma fraude trabalhista. Então, o que é interessante, e antes de chegar na sua outra pergunta, que é bastante importante, técnica, mas é bastante importante, é que hoje nós já temos uma literatura que reconhece que existe uma relação direta entre terceirização, por exemplo, e aumento dos acidentes de trabalho. Porque fica a famosa discussão sobre qual que é a empresa que vai ser responsável pelo fornecimento, por exemplo, dos equipamentos de proteção do trabalho. Ah, mas é o dono da padaria ou é a empresa que foi contratada? Ou questões dessa ordem. E aí fica quando o indivíduo ingressa com a ação trabalhista, inclusive, fica uma discussão no polo passivo, quem que vai responder por aquilo. Então, essa relação, ela existe. Não é? Repito, de que a terceirização e a pejotização, isso já é comprovado cientificamente, que existe uma relação entre terceirização e aumento da violação dos direitos dos trabalhadores. E eu diria mais, e aí como advogado que atua na área, um aumento da dificuldade de execução dessas dívidas trabalhistas. Porque, obviamente, se você tem uma dívida trabalhista e um emaranhado de CNPJ para cobrar, o trabalhador, às vezes, tem aquela expressão, né? Ganha, mas não leva. O juiz reconhece que ele teve o direito violado,
mas nenhuma das empresas, entre inúmeras empresas que estão no polo passivo, reconhece que são devedoras daquele débito. Muito bem. Então, agora, falando um pouco da sua pergunta, por que o STF está julgando essas matérias, eu penso que a gente tem que ter claro, a primeira observação é que o Poder Judiciário ele não é monolítico. Isso é uma questão muito importante, até para fazer justiça, porque hoje a justiça trabalhista, e a questão da jurisprudência é um tema que eu me dedico, objeto da minha pesquisa de doutorado, a jurisprudência ela não é uniforme. Então é interessante vocês fazerem referência ao ato de defesa da justiça trabalhista. Nós podemos dizer que existe um tensionamento significativo hoje, entre o TST, ou algumas das câmaras e turmas, e também TRTs regionais, e o STF. Entende? Porque nós temos tribunais regionais e alguns colegiados, porque o TST ele tem um plenário e tem colegiados menores, né? Então, alguns desses colegiados que ainda possuem uma posição mais protetiva aos direitos trabalhistas. E, no entanto, o STF tem, eu devo dizer assim, de forma significativa, todos nós sabemos, tensionado isso no sentido de afirmar uma leitura que é considerada por muitos, e é a minha leitura também, que é uma leitura que fragiliza os direitos dos trabalhadores. O ponto aí, o vulcral, foi a emenda constitucional 45 de 2004. Né? A emenda constitucional 45 de 2004, ela alterou o artigo da Constituição que trata das competências do TST, e justamente naquele campo de questões de ordem constitucional, ficou aberta a possibilidade de que, ora, se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, aquilo que diz respeito à Constituição, ainda que seja objeto do direito trabalhista, poderá ser submetido ao STF. Então, foi a partir dessa chave de análise que o STF começou a atrair decisões que eram até então conclusas no Tribunal Superior do Trabalho para a sua análise, sobre o argumento de que, não, mas isso também é direito constitucional. E desde então, é interessante e ao mesmo tempo triste, porque no primeiro momento se diria, ora, mas uma corte constitucional julgar matéria constitucional trabalhista, isso vai ser protetivo aos direitos trabalhistas. E a notícia que não é boa é que não tem sido essa a conclusão de que tem sido feita. Eu poderia citar o trabalho do professor Grijalbo Coutinho, que inclusive é a tese de doutorado dele, que ele faz uma referência ao conceito de... Ele vai dizer como é que é? O direito do trabalho como inimigo político da jurisprudência do STF, uma coisa assim. É um belo livro. E ele vai apresentar como, a partir de decisões e decisões, o STF foi ampliando o seu rol de competência para julgar a matéria, e hoje está literalmente tensionado. Literalmente tensionado. Então, só para fazer registro. Samuel, agora o STF quer uniformizar, né, esse entendimento. Então, como vieram vários processos em relação à pejotização, eles suspenderam todos eles até que seja votado uma uniformização do entendimento da corte. E aí isso vai fazer com que não só se já estão, né, paralisados todos os processos que os trabalhadores buscavam o reconhecimento desse vínculo de emprego, e também vai tirar da competência da Justiça do Trabalho todos esses processos. O que a gente pode esperar dessa uniformização do entendimento da Corte? Ou seja, qual que é a conjuntura do STF hoje? O que a gente pode esperar dessa votação? E aí, dentro dessa pergunta, eu trago aqui uma notícia de ontem ou antes de ontem, porque num telefonema para o Lula, o Gilmar Mendes, ministro da STF, afirmou que ir contra a pejotização é como defender o condutor da carruagem contra o avanço dos carros. Gostaria que você comentasse essa fala do Gilmar Mendes. Perfeito.
Eu gostaria muito de estar errado na afirmação que eu vou fazer agora. Muito. Gostaria muito. Daqui a alguns meses vocês se lembrassem e falassem: ah, Samuel falou aquilo, errou completamente. Tomara. Talvez poucas vezes. Eu torci tanto para estar errado, mas eu não muitos não fazem, inclusive eu, não fazemos uma leitura otimista desse processo de tensionamento do STF e o TST em relação ao resultado dessa suspensão dos processos feito pelo Supremo Tribunal Federal. Primeira observação, esse tensionamento já é anterior a essa suspensão. O que estava acontecendo é que era conta-gotas. O TST reconheceu aqui uma relação seletista. Daí o STF puxava esse processo especificamente, falava, não, aqui não é seletista, aqui é pejotização válida. O Tribunal do Trabalho de São Paulo, e assim era conta-gotas. E aí, quando o ministro ultimamente fala, não, suspende tudo e nós vamos chegar a uma palavra final, isso é visto com muita preocupação, porque as decisões anteriores já são decisões de flexibilização. Já são decisões de flexibilização. E essa frase que você enuncia é uma frase que antecipa absolutamente o mérito. Ele já tem uma posição sobre. O ministro ultimamente já tem uma posição. Ele já tem uma posição pró-flexibilização. Então, como eu disse, eu espero muito estar errado, mas não sei se estaremos errados aqueles que vêm com muita preocupação, não é à toa que os advogados têm se manifestado, as instituições representativas dos advogados, porque isso, lá na ponta, no cotidiano do trabalhador, tem um impacto tremendo. Isso não é uma questão eminentemente técnica. Estamos debatendo aqui técnica. Não. Isso vai ter impacto na ponta do trabalhador, marcadamente aquele da base da pirâmide social. Então, eu penso assim, vou fazer algumas observações. Houve aqui no Brasil, no campo do direito, uma certa romantização sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. No entanto, alguns temas, Sofia, são temas nos quais nós podemos chamar de a hora da verdade. São temas nos quais ou o tribunal decide de uma perspectiva uma perspectiva classista, ou ele decide pró-trabalhador, ou em detrimento aos direitos dos trabalhadores. Então, por exemplo, inegavelmente, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de liberdade de expressão, em algumas matérias relacionadas aos direitos civis, ele tomou, sim, nas últimas décadas, decisões muito relevantes. E aí a importância do trabalho do professor Grijalbo, que inclusive é desembargador trabalhista em Minas Gerais. Mas, em matéria trabalhista, é absolutamente, na análise de muitos e minha também, preocupante isso que a gente pode chamar de um conjunto de decisões, uma jurisprudência trabalhista do STF, que é uma jurisprudência que, quando você coloca num panorama de análise mais amplo, você vê como uma jurisprudência de flexibilização dos direitos dos trabalhadores. E é interessante observar, eu vou concluir, porque nós colocamos essa fatura muito na conta do legislativo. Muito na conta do legislativo. Foi o legislativo que aprovou a reforma trabalhista. A professora Magda Biavaschi, que é de um grupo de pesquisa lá da Unicamp, ela coloca com muita razão, quando você vai analisar os fundamentos das decisões, por exemplo, da súmula 331, você percebe que muitos argumentos de flexibilização dos direitos trabalhistas não começaram no legislativo. Começaram onde? Começaram no judiciário. Então, é importante eu sou empirista, eu trabalho com pesquisa empírica, é importante a gente olhar para o fenômeno e analisar ele com as informações que ele nos apresenta, sem romantizações. Samuel, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel,
Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho todos os dias aqui na programação da Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal do Zacato, no nosso site desacato.info, sempre com muitas matérias todos os dias, e nas nossas redes sociais. Então, meu muito obrigada a todos os apoiadores. E se você quiser se tornar um apoiador institucional, né, um apoiador cultural do Portal do Zacato, basta entrar em contato com a gente nesse número aqui, que é o 48988077742. Então, sindicatos, associações podem entrar em contato com a gente para a gente estabelecer uma parceria. Mas se você, né, nos assiste, nos lê e gostaria de contribuir com o Portal do Zacato, você pode fazer um Pix, está aqui em cima, aqui, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode também ser um membro ou membra do nosso canal no YouTube. Você entra no nosso canal, o Portal do Zacato, e aí você nos segue, se ainda não nos segue, e pode se tornar um membro do canal contribuindo mensalmente com a gente. E a última forma de contribuição é sendo um leitor amiga do Portal do Zacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. São contribuições que podem ser mensais, desde R$10 por mês até valores mais altos, ou uma contribuição única anual. Qualquer uma dessas formas contribui muito com a gente para a gente poder expandir, melhorar o nosso trabalho. E se você contribui financeiramente com o Portal do Zacato, você concorre todas as semanas a um sorteio de livros da editora Insular, mas não só. Como vocês viram, foi anunciado pela nossa nova colunista, Thaís Lapa, da coluna Elabora, que ela vai sortear um livro, né? Nós vamos sortear, ela deu um livro para a gente sortear, um livro que eu conversei com ela aqui sobre o tema, interessantíssimo, sobre o gênero do operariado brasileiro. O livro é muito legal, então vai ser sorteado na semana que vem. Então aproveita, se você quiser contribuir com a gente, você participa desse sorteio. E durante todas as outras semanas, segundas-feiras, nós sorteamos um livro da editora Insular. É isso também, lembrar, nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, comentem aqui. Eu sei que a Lil está aqui, muito bom dia, Lil, muito bom te ter por aqui. E ela fala, bom dia, Gilmar Mendes, o cara mais anti-Brasil do STF. Lembremos que é ele o responsável pelo genocídio indígena brasileiro, porque ele foi a favor do marco temporal. Quando esse senhor fez algo a favor do Brasil? É mais, nem salário deveria receber da gente. Ao final, ele está recebendo do Império já o pagamento pelo seu serviço. Samuel Martins, eu vou aproveitar esse comentário da Lil e também as tuas próprias respostas para te perguntar sobre o papel do STF no nosso país hoje. Porque, de fato, como você mesmo falou, tem-se uma ideia, que eu penso que seja equivocada, de que o STF é progressista. Ele pode ser progressista em questões morais, como você falou, né? Ou seja, de um pensamento liberal de que o Estado não pode intervir nas relações privadas das pessoas. Mas quando entra na questão econômica, é liberal e conservador e tem feito já de muito tempo ataques consecutivos aos direitos trabalhistas no nosso país. A exemplo agora dessa tentativa de liberar a pejotização e entendê-la só no papel, né? Isso é uma outra questão que eu gostaria de perguntar, porque, por exemplo, se o contrato com o PJ está ali no contrato, no papel, que o contrato é PJ, mas na realidade, na prática, esse trabalhador tem tido funções que não a de um contrato de PJ, ainda assim o STF tem julgado que se está no contrato é a realidade, ainda que essa não seja a realidade. Gostaria que você comentasse sobre isso, sobre o papel do STF, e se
o STF está destruindo o direito do trabalho. E por quê? A que interesses ele está respondendo? Ele quer proteger as grandes corporações? Quer defender o lobby empresarial? Quem ele está defendendo de fato? Eu faria uma divisão que é importante, que é o que a gente poderia denominar de uma análise normativa de uma corte constitucional, no caso o STF, e o que seria uma análise empírica, né? Eu acho que essa é uma forma de a gente avançar na discussão. Uma análise normativa, ela vai estar muito pautada no que deveria ser, o que se espera de. Então, quando você faz uma análise, vamos colocar assim, da teoria do Estado contemporâneo, século XX, você percebe que depois das duas guerras mundiais, efetivamente, isso foi uma decisão consciente, houve, considerando que os estados as experiências totalitárias, elas tiveram como base o executivo, né, Alemanha, Itália, mesmo no Brasil. Então, se acreditou que o modelo no qual o judiciário fosse projetado como garantidor da democracia fosse um modelo positivo. Então, essa vai ser a explicação de um desenho institucional que coloca o STF, as Supremas Cortes do mundo de modo geral, como a guardião da Constituição. É daí que vai surgir a expressão guardião da Constituição. Isto é, a Constituição estabelece um regime democrático de direitos e organização do Estado. E quem que é o guardião? É o STF. Porque se nós deixarmos na mão do executivo, pode acontecer como aconteceu na Alemanha hitlerista. Então, essa vai ser uma chave de viés normativa, né? Então o STF garante os direitos, o STF garante os direitos contra majoritárias, o STF garante liberdade de expressão, garante os direitos da união afetiva, etc. Muito bem. Agora, no campo da pesquisa empírica, a gente não faz uma análise sobre o que o STF deve ser. A gente faz uma análise sobre como o STF decide. Então, isso é uma mudança significativa sobre como você olha para a instituição. Você não fica idealizando, né? E isso é um campo difícil, porque tem até um autor norte-americano que ele coloca assim, estudar a jurisprudência do STF, estudar a jurisprudência de uma corte superior é como tentar fotografar ou acertar um animal, um leopardo correndo. Ele usa essa expressão. Porque, efetivamente, como eu disse, não são decisões uniformes. São decisões que, muitas vezes, elas são em direções distintas. O que dificulta a gente estabelecer análises peremptórias. Agora, por isso que, por exemplo, o trabalho do Grijalbo Coutinho ele é bom, porque ele faz uma análise ampliada no tempo. E aí, na medida quando você coloca várias decisões, dá para você fazer um balanço. É muito preocupante você pegar uma decisão e dizer, peguei uma decisão, o STF é isso, isso e aquilo. Na maioria das vezes, você faz uma análise, um conjunto maior de decisões. Agora, esse crivo que a gente está dialogando, que é o que separa o STF dos direitos civis, do STF dos direitos econômicos, eu acho que é um crivo que tem muito potencial. Porque é quase como se nós tivéssemos duas cortes distintas. É importante fazer justiça, eu acho que isso é muito importante, alguns nomes que reiteradamente, porque essas decisões reiteradamente elas são com base na divergência. Que, obviamente, o STF julgar de forma unânime ou de forma majoritária. Então, por exemplo, você pega nomes como a doutora Rosa Weber, o doutor Edson Fachin, são nomes que, quando você coloca no espectro, você vê de um lado Rosa Weber, Edson Fachin, do outro lado, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso. Isto é, então a corte é bastante dividida, inclusive em matéria sobre direitos trabalhistas. Então, formula-se esse tipo de pergunta, né? Quais são os fatores que influenciam a forma como esse tribunal julga e por quê? Eu diria que essa é a grande questão, né?
E você vai ter aí décadas, né, de pesquisa. No Brasil, isso é uma pesquisa mais recente, mas em alguns países essa discussão tem mais de 80 anos, para você ter uma noção em relação a quais fatores que influenciam da forma como o ministro do Supremo Tribunal Federal julga. Então, assim, eu vou pedir a sua compreensão para dizer que é muito difícil dizer assim, quais são os interesses que representam. Até porque, considerando que são 11 ministros, você poderia cometer graves injustiças. Dizer, o STF representa esse interesse. Eventualmente, um outro ministro pode representar. Por exemplo, uma pergunta que as pessoas colocam é, professores como o professor da USP, Conrado Ubner Mendes, ele coloca isso, ele fala, o STF, com muita frequência, se reúne, jantares e cerimônias com instituições financeiras, que são instituições financeiras que têm ações valendo milhões de reais no banco dos réus do STF. Daí se consideraria, isso é um problema? Ou isso não é um problema? E uma pergunta faz, qual frequência que se ouve? Eu me reúno com empresários. Com qual frequência eu me reúno com a classe trabalhadora? Eu me lembro que à época, isso é uma questão muito importante, do debate sobre a reforma trabalhista, o ministro Luiz Roberto Barroso veio a público e começou a enunciar um monte de dados a respeito da justiça trabalhista e questões dessa ordem, e que foram dados que depois foram sistematicamente desconstruídos. Porque, obviamente, se você fica ouvindo apenas um lado da moeda, o empresariado, você tem uma concepção de mundo que você leva para o processo decisório que, eventualmente, não é a única. Então, eu diria assim, o problema não é ouvir o empresariado, o problema é ouvir apenas o empresariado. E alguns ministros, aí isso daí é de ordem pública, ouvem bastante o empresariado. E você não vê ouvindo com a mesma frequência a classe trabalhadora. Então, eu repito, é muito difícil, considerando que é um colegiado, dizer o STF representa exclusivamente esses interesses. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode usar essa análise sob uma perspectiva de tirar a responsabilidade institucional do órgão. Porque a gente analisa o órgão, é um colegiado, mas a decisão majoritária fala por todos. Então, eu apenas pediria licença para reformular um pouco a pergunta, para dizer qual tem sido o papel institucional do STF nas últimas décadas em relação ao direito trabalhista. Daí eu penso que, analisando as decisões, nós podemos afirmar que tem sido um papel de flexibilização dos direitos trabalhistas. Isso. Por quê? Porque isso basta você ver as decisões. Você não precisa dizer, é o fulano X ou Y. Não, é uma questão de ordem empírica. As decisões são essas. Essas decisões protegem ou enfraquecem direitos trabalhistas? Elas enfraquecem, elas flexibilizam. Então, isso é considerado. É verdade que você tem ainda, por exemplo, de diferenciações conceituais, como, não, mas uma coisa é pejotização, outra coisa é pejotização fraudulenta. Outra também muito comum não, nós admitimos a flexibilização, a terceirização de atividade fins, nós admitimos a sobreposição do combinado sobre o legislado, que é uma questão importante que também está presente na reforma trabalhista, mas existem os direitos indisponíveis. Então vão se criando nuances e que são problemáticas. No dia a dia da prática forense são problemáticas, assim, porque parece que o ônus da defesa do direito, parece não, certamente é isso, é do empregador, é do empregado. E que parece que o Estado brasileiro não tem um compromisso e uma responsabilidade de garantia desses direitos. Ele vai só flexibilizando, criando nuances, e o trabalhador precisa fundamentar cada um deles, o que torna bem mais difícil. Samuel, uma outra dúvida minha, e aí é uma dúvida mesmo, como é que fica a Previdência? Como é que ela vai se sustentar se você tiver cada vez mais trabalhadores pejotizados e aí a empresa não vai recolher a Previdência sobre a folha de pagamento? Aí eu pergunto, quem vai sustentar o sistema de Previdência se todo mundo for trabalhador pejotizado? Não vai haver um rombo na nossa Previdência? Sim, eu acho que é uma dúvida, mas nós já temos aí indícios de resposta, né? Essa flexibilização impacta, sim, o modelo
previdenciário, eu não diria, além do modelo previdenciário, eu diria assim, todo o modelo de seguridade social. Né? Um caso emblemático é o caso dos motoboys que entregam comidas e não têm relações trabalhistas, mas quando eles se acidentam, eles são atendidos onde? Pelo SUS. E o SUS faz parte do sistema de seguridade social e que é financiado também com recursos que são advindos das relações trabalhistas. Então, há sim mas isso não é uma dúvida, isso é uma preocupação. Não sem motivo, o presidente Lula, no início desse mandato, ele instituiu um grupo de trabalho sobre uma possibilidade de uma legislação a respeito dos trabalhadores entregadores de comida, não é? E de modo que eles pudessem contribuir. Porque é inegável que, de duas ordens, há um prejuízo que é de ordem coletiva, porque esses acidentes são tratados pelo SUS e as empresas não recompensam, não compõem receita para o SUS funcionar, e também há um prejuízo de ordem individual. Isso é muito importante, porque esses motociclistas, quando eles se acidentam, eles ficam em casa sem nenhum tipo de amparo, de auxílio saúde e questões dessa ordem. Então, eu sugiro isso, não é uma dúvida, é uma preocupação efetiva, né? Eu estou me lembrando daquele nome do Dr. Faganini, também da Unicamp, né? Que tem estudos muito avançados sobre a questão da sustentabilidade financeira, Faganini, né? Do sistema de seguridade social brasileiro, porque o que nós temos, e é muito importante a gente colocar isso no espectro histórico, é uma discussão sobre o modelo de Estado, né? Os direitos trabalhistas, eles surgem no modelo de Estado de bem-estar social, na década de 20, na 20 e 30 do século 20. E, inegavelmente, essas reformas trabalhistas, elas colocam em xeque esse modelo. Então, a sua pergunta é excelente, porque ela indica que não é apenas esse modelo de relação trabalhista garantida pela CLT que está em xeque, é também um modelo de garantia dos direitos sociais seguritários. Então, por exemplo, a reforma, isso é uma informação muito importante, a reforma trabalhista de 2017 foi a maior reforma legislativa já ocorrida na legislação brasileira desde o surgimento da CLT. Você poderia dizer, sim, mas nós tivemos mudanças em 69. Tivemos. E tivemos mudanças gradativas posteriores. Mas não eram mudanças dessa dimensão. A reforma trabalhista é uma mudança de modelo. Uma coisa é você fazer uma reforma de alterar X, alterar Y. Outra coisa é você mudar uma concepção. Então, se a gente for colocar, mais uma vez, isso numa perspectiva da teoria do Estado contemporâneo, nós teríamos um esforço sistemático, orquestrado e interessado de destruição do modelo de Estado de bem-estar social e sua substituição por um modelo neoliberal de sociedade. Eu nem usaria a expressão modelo de Estado neoliberal, porque é uma expressão que, no primeiro momento, pode parecer contraditória, mas ela é bastante factível, né? Que é um modelo de Estado no qual o Estado não garante direitos, nem trabalhistas, nem previdenciários, nem seguritários, mas o Estado persiste na manutenção de uma ordem absolutamente repressora em relação à segurança pública e uma garantia de que o sistema funcione. Então, no sentido macro, é isso que nós temos tido no Brasil recentemente. O microfone é muito desolador e a última questão que eu tenho para ti, Samuel, é como reverter tudo isso. É muito difícil quando você já consolida uma reforma trabalhista como essa, você conseguir revertê-la, né? Era uma das, inclusive, promessas de campanha do governo Lula, você acabar com essa reforma trabalhista. E ontem, né, foi Dia das Mães, e o que acontece quando vira norma a pejotização, a CLT passa a ser opcional, que empregador que vai querer contratar pela CLT
as mulheres trabalhadoras são uma das que mais sofrem, né? Além de assédios, como que se vai garantir que elas tenham licença maternidade, tem a estabilidade da mulher grávida, tem isonomia salarial? É algo muito preocupante, né? Já que a gente saiu ontem de um Dia das Mães, defender que as mães tenham direitos dignos para poder exercer essa tarefa, esse trabalho de ser mãe. Eu queria que você colocasse suas conclusões finais e se é possível reverter esse quadro. Eu primeiro agradeço o convite, viu? É sempre muito bom, uma honra, né, dialogar com vocês. Concordo com com a intervenção do Sérgio que ele está fazendo. Acho que existe uma relação direta entre o golpe de 2016 com a reforma trabalhista, essa relação é direta. E o prejuízo foi grande, tem sido grande. Agora, em relação à possibilidade de reversão, eu vou fazer só algumas observações muito rápidas. Efetivamente, o mundo do trabalho tem se alterado enormemente nas últimas décadas. E tem uma coisa que pessoas, mesmo bem intencionadas e pessoas mal intencionadas não conseguem, é retroceder o processo histórico. Então, muito dificilmente, pelo menos eu penso isso, nós conseguiríamos voltar ao Brasil da década de 50, em relação à garantia de direitos. Agora, a pergunta que é colocada é se é possível a gente pensar uma reconfiguração desse modelo de estado de bem-estar social, tendo ele como influência, mas um modelo do século XXI. Então, eu gosto muito do trabalho da professora Úrsula Uss, que ela foi publicada aqui no Brasil pelo o professor Antunes, e ela coloca isso. Ela tem até um bom livro chamado A Reinvenção do Estado de Bem-Estar Social. Então, eu penso que essas pautas como o fim da escala 6x1, pautas que colocam em xeque o quanto e o tanto absolutamente adoecedor de trabalho que nós nos acostumamos no Brasil, são pautas que merecem a nossa atenção e apoio. E, obviamente, que o eleitor brasileiro tenha clareza na hora do voto e na importância de eleger representantes que tenham um posicionamento claro em relação à defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque o legislativo é a casa das máquinas, é ali que as questões se resolvem. Então, esse legislativo que nós temos no Congresso Nacional hoje, os últimos legislativos, assim, pesquisadores, eu poderia citar o Jairo Nicolau, que é um pesquisador de décadas sobre o legislativo no Brasil, só piora a qualidade, não só piora a qualidade, mas, por exemplo, nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de milionários em um Congresso Nacional como temos hoje no Brasil. Ora, milionários vão votar a favor de quem? Vão fazer leis a favor de quem? Então, eu penso que a gente precisa fazer esse trabalho aí para que o eleitor, na hora do voto, perceba a importância do seu voto, para que a gente consiga pensar modelos e aprovar modelos que resgatem a dignidade, né? Na Espanha, teve um debate, me lembro bem, isso foi ali por volta de 2020, 2021. Houve foi colocado assim, houve uma reversão da reforma trabalhista espanhola, e na verdade não foi uma reversão, foi algumas recomposições. Até mesmo essa decisão do STF, para concluir, mas voltando à sua pergunta, dificilmente vai vir assim, nós estamos acabando com os direitos trabalhistas. Não. Você deve conhecer aquela expressão de dar uma no cravo e uma na ferradura, não é? Então, na maioria das vezes, vem uma decisão que vem uma no cravo e uma na ferradura. Isto é, flexibiliza direitos, mas ali no final coloca um parágrafo fazendo algum tipo de garantia. O balanço, concluindo, é negativo. Eu acho que é isso que a gente não pode perder de vista.
Samuel, não está fácil. Por isso, a organização da nossa classe é cada vez mais necessária, inclusive movimentos como esse, do VAT, do Vida Além do Trabalho, e tantos outros, né? Mas esse que se popularizou e tomou a discussão pública no nosso país. Isso é muito importante. Samuel, quero te agradecer muito por mais uma vez estar aqui no Mural da Manhã. Sempre aprendo muito contigo, são verdadeiras aulas essas entrevistas. Então, te agradeço em nome de todo o Portal Desacato e também aqui em nome de todo mundo que nos acompanhou hoje, o Sérgio, o Raul, a Thali, o Luiz Marques, o César, o Tchê, o Carlos Alberto, a Lio, o Sérgio Homres. Um bom dia a todo mundo. E obrigado por nos acompanharem durante esta manhã. Amanhã nós temos mais programação da Manhã com Dignidade. E hoje à noite nós temos o programa da Thali Feldglaser, do Rio ao Mar. Programa muito importante, todas as segundas-feiras, às 19 horas, Thali Feldglaser, abordando a questão palestina em todas as redes do Portal Desacato. Nos acompanhem. Um abraço, Samuel. Muito obrigada. Obrigado. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.